Olá, querido. Deus te abençoe. Paz e graça em nome de Jesus. Sabe, a Bíblia diz que o final da história desse mundo vai ser um final com esperança. Sabe de uma coisa? Eu já li o último capítulo do livro e ele me diz que o final é um futuro maravilhoso com esperança. Hoje o estudo está imperdível, extraordinário. Está começando agora o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Obrigado por me receber na sua casa, junto com a sua família. Que privilégio, que honra poder estar com você. Olha, como você é uma pessoa muito querida e muito importante, nós queremos oferecer um presente lindo para você. A TV Novo Tempo oferece para você e para sua família a revista Eventos Finais. Mas não se preocupe que não é mensagem de medo, de castigo, não. Eventos Finais é uma mensagem de esperança, baseada no livro de Apocalipse. Então eu quero convidar você neste momento a mandar uma mensagem para nós. DDD 12, o número 98-244-4449 ou pelo site novotempo.com/escola bíblica. Peça agora a sua revista Eventos Finais, uma mensagem de esperança da volta maravilhosa de Jesus, baseado na palavra de Deus. Neste momento, nós vamos estudar um livro extraordinário da Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia, mas esse livro é extraordinário. Eu quero convidar você para orar junto comigo neste momento, pedindo ao Espírito Santo que nos ensine as verdades da palavra de Deus. Querido Pai, obrigado pela vida dessa pessoa que me assiste e que me ouve em algum lugar do Brasil ou deste mundo. Não foi por acaso que essa pessoa está assistindo esse programa. O Senhor quer falar com ela. Então fale através da palavra, que o Espírito Santo, neste momento, se movimente em milhares de corações e aproxime pessoas pertinho de Jesus. Obrigado pela tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Vamos começar então. Hoje eu quero estudar com você um livro simplesmente extraordinário, mas infelizmente às vezes mal compreendido. É o livro de Apocalipse. Vamos começar então? Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1 em diante, diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles às quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem. Não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Perceba que, de novo, a expressão 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Que texto extraordinário do livro de Apocalipse. Você sabe que hoje em dia tem muita gente que tem um certo temor sobre o livro do Apocalipse. É verdade, foi criado em cima do livro de Apocalipse uma mensagem de terror, de medo, de castigo. As pessoas olham para aqueles símbolos, dragão, besta que emerge do mar, besta que se levanta da terra, e elas pensam assim: eu não quero
saber desse livro. Eu tenho medo desse livro. Esses dias eu vi um líder religioso dizendo na TV que o livro do Apocalipse é um livro muito difícil de ser compreendido, que a gente não precisa ler. Bem, na verdade, a palavra Apocalipse no grego quer dizer revelação. É a revelação de Jesus. O livro do Apocalipse é Jesus falando comigo e com você, dando para nós uma mensagem de esperança para o final da história desse mundo. Você sabia que no livro do Apocalipse o centro é Jesus? No livro do Apocalipse, Jesus é o Cordeiro de Deus. No livro do Apocalipse, Jesus é o leão da tribo de Judá que vence o mal. No livro do Apocalipse, Jesus é aquele que consegue desatar os selos da história. Jesus tem a história, o comando da história em suas mãos poderosas. Sim, querido, o livro do Apocalipse é uma mensagem de esperança, uma mensagem de Cristo, uma mensagem de certeza de que o final da história não será uma tragédia, mas será de esperança com a volta de Jesus. Mas o texto bíblico de hoje é Apocalipse capítulo 20. Você vai perceber que existe nesse capítulo várias vezes a expressão 1000 anos. Nós chamamos esses 1000 anos de milênio. O que é isso? É uma expressão da Bíblia, um período cronológico da história, depois da volta de Jesus, daqui a pouco eu vou explicar para você. Mas para você entender o que é o milênio, eu preciso contar para você o que acontece antes do milênio. Tá pronto? Ok? Agora é maravilhoso. Jesus voltará. A Bíblia diz mais de 2.500 vezes que Jesus voltará. Tão certo como você me ouve e você me vê, é a certeza da volta maravilhosa de Jesus. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, no verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Não haverá arrebatamento secreto, não. A Bíblia diz que a volta de Jesus será visível, grava aí, visível, audível, literal, universal. A Bíblia diz que na volta de Jesus os ouvidos dos surdos se abrirão, os cegos o verão. A volta de Jesus vai ser extraordinária. Jesus disse em Mateus 24 e Mateus 25, assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim será a volta de Jesus. E ele também disse que ele voltará e virá com um grande som de trombetas e com milhares de anjos para reunir os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. A volta de Jesus será literal. A volta de Jesus será universal. A volta de Jesus será audível. A volta de Jesus será gloriosa. De arrebatamento secreto não tem nada. Ela vai ser extraordinária. Então Jesus volta. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, algo extraordinário vai acontecer. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses capítulo 4, que quando Jesus voltar, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Querido, ei, estou falando hoje para alguém que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um filho, perdeu alguém que você ama. E por que eu digo que você ama? Porque a morte não acaba com o amor. Você perdeu essa pessoa, mas você continua amando essa pessoa. Estou falando hoje para alguém que perdeu alguém que você ama. Ouça-me, a minha Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo, quem morreu com Jesus no coração, eles ressuscitarão. E a Bíblia também diz que quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. O que vai acontecer? Preste atenção. Olha que coisa linda. Jesus volta, aparece nas nuvens dos céus, com poder, glória e majestade. Esse assunto é empolgante. E aí, todos os cemitérios se abrem. Todos os túmulos se abrem. Os mortos em Cristo ressuscitam transformados. 1 Coríntios capítulo 15. O mortal será imortal. Se a pessoa morreu sem um braço, ressuscita com um braço. Se morreu velho, ressuscita jovem. Se morreu com câncer, ressuscita completamente curado. E aí, os ressurretos em Cristo e os salvos em Cristo, a Bíblia diz que subirão. Gente, nós iremos voar. Pastor, tem medo de altura? Não se preocupe. Nesse dia você voará, os seus pés sairão do chão e você subirá para o encontro com Jesus nos ares. Eu quero que você grave muito isso. Porque no final da história de Apocalipse, o anticristo vai tentar imitar a volta de Jesus, vai aparecer nesse planeta, vai ensinar coisas contrárias à palavra de Deus, vai dizer que ele está mudando do sábado para o domingo, vai dizer que a alma é imortal.
Você não pode acreditar porque não é Jesus, porque a Bíblia diz que na segunda vinda de Jesus, ele não pisará na terra. Eu e você que subiremos para o encontro com o Senhor nos ares. Jesus volta. Os salvos, todos sobem para estarem com Jesus. Mas a terra, pastor, o que vai acontecer? Aí entra Apocalipse 20. A terra estará um caos. Apocalipse capítulo 6 diz que haverá um grande terremoto que vai rachar as grandes cidades da terra. Imagine uma cidade grande como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife. Essas cidades vão rachar ao meio, é um grande terremoto, o maior terremoto na escala Richter do mundo. E o que vai acontecer? Na volta de Jesus, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6, que os perdidos, quando verem a Jesus voltando, eles terão medo de Jesus, vão dizer assim, eles não vão suportar a glória de Jesus, porque eles nunca foram amigos de Jesus. E agora, quando Jesus volta, eles vão ter medo de Cristo e vão dizer assim, rochedos, rochas, caiam sobre nós, não podemos suportar a face daquele que está voltando. Neste momento, então, todos os perdidos morrerão. Agora imagine o que vai acontecer, querido, querida. Vai virar um cemitério a céu aberto, não vai dar tempo de enterrar todas as pessoas que morreram? Imagine que cena. Só que o texto bíblico diz que o diabo, a grande serpente, o tentador, ficará preso durante 1000 anos. O que isso quer dizer? Essa aqui é uma linguagem metafórica, é um símbolo. Por quê? Essas correntes são apenas símbolos para dizer que Satanás, ele estará preso por uma cadeia de circunstâncias durante esse período que os salvos subirão com Jesus durante 1000 anos e os perdidos estarão mortos nessa terra. Qual é o trabalho do diabo? O trabalho dele é tentar, acusar, condenar e induzir as pessoas ao mal. Como todas as pessoas já morreram, os corpos estão espalhados e os que morreram sem Cristo não ressuscitaram, e por isso que o texto bíblico diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, o diabo passará 1000 anos nesse planeta desolado, pensando e repensando nas coisas horríveis que ele fez durante o período de rebelião. Enquanto isso, os salvos em Cristo, você e eu, a minha família e a sua família, passaremos 1000 anos no céu com Jesus. 1000 anos de paz, 1000 anos de vida, 1000 anos de esperança. Você imagine que momento lindo. A ressurreição aconteceu. Mães receberam seus bebês no colo. Pais e filhos separados há tantos anos pelas saudades. Porque sabe, hoje estou falando para alguém que está morrendo de saudade do seu pai, da sua mãe que a morte levou. Olha, saudades eu sei que dói. Saudades é uma doença incurável deste lado da vida. Saudade só vai ser curada na volta de Jesus e no milênio. Os salvos de todos os tempos lá, 1000 anos com Jesus. E diz que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão. Por quê? Diz que eles também julgarão. Qual é esse julgamento? Durante o período do milênio, todos os salvos terão acesso aos registros celestiais. E eles saberão por que determinadas pessoas se perderam. Imagina aquele líder religioso que você admirava, que você achava, bem, essa pessoa já está salva. Mas ela não é salva. Lá nos registros celestiais estará tudo anotado. E os salvos poderão confirmar por que essa pessoa não foi salva. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. No milênio, aonde você quer estar? Nesses 1000 anos com Jesus, aonde você estará? Aqui na terra, com os mortos, os perdidos mortos, com o diabo e seus anjos? Ou lá no céu com Jesus? Sabe, o futuro é de esperança. Existe uma eternidade, existe um céu, existe um Cristo. 1000 anos de paz com Jesus. E os salvos olharão os registros e eles vão entender que Jesus fez tudo para salvar as pessoas. Ele fez tudo para levar as pessoas para a eternidade, mas, infelizmente, algumas pessoas endureceram o coração ao Espírito Santo. Estou falando hoje para alguém que conhece essa mensagem há muito tempo. Falta para você só a decisão do batismo. Hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Se prepare para que quando chegar o milênio, você esteja com Jesus e os salvos de todos os tempos. O que vai acontecer depois do milênio? O milênio acaba, todos os salvos comprovam que as pessoas que se perderam porque escolheram.
E aí depois dos 1000 anos, a Bíblia diz em Apocalipse, está lá Apocalipse capítulo 20, que a nova Jerusalém, a cidade de luz, a cidade de paz, descerá com os salvos de todos os tempos, de todas as eras. Você e eu estaremos lá, viu? Sim, eu e você estaremos lá, nessa cidade, quando ela descer depois do milênio. A Bíblia diz que ela vai descer no Monte das Oliveiras, lá no Oriente Médio. E quando ela descer, o Monte das Oliveiras vai se abrir ao meio, a cidade descerá. A cidade de luz, a cidade com ruas de ouro, para dizer que as pessoas passaram a vida toda correndo atrás de coisas materiais, do ouro, do dinheiro. E nessa cidade, nós vamos andar em cima do ouro. Passou o milênio, essa cidade desce e agora acontece uma coisa. A Bíblia diz que os restantes dos mortos não ressuscitaram até que se completassem os 1000 anos, porque existem na Bíblia 2 ressurreições. A Bíblia não ensina encarnação, a Bíblia ensina ressurreição. A Bíblia não ensina nem purgatório, nem céu, nem inferno. A Bíblia ensina ressurreição e eternidade no céu com Jesus. Se você perdeu alguém ou se você teme a morte, eu quero lhe dizer, a Bíblia tem uma mensagem de esperança. E por isso, eu quero mais uma vez oferecer para você essa revista Eventos Finais. Aqui você vai estudar temas maravilhosos que vão preparar você e a sua família para a volta maravilhosa de Jesus. Vai ser algo extraordinário. Peça agora, neste momento. DDD 12 98244 4449 ou pelo site novotempo.com/escola bíblica. Peça agora a sua revista Eventos Finais. E depois do milênio, então, a cidade desce. E aí acontece a segunda ressurreição. A Bíblia fala de 2 ressurreições. A primeira ressurreição é da vida com Jesus. A segunda ressurreição é da morte com o diabo. Na primeira ressurreição, quando a pessoa ressuscita, ela vê o rosto de Cristo. Na segunda ressurreição, quando ela ressuscita, ela vê o rosto do diabo. Isso é sério, isso é forte. A morte pode chegar para mim, para você, a qualquer momento, a qualquer hora. Então se prepare para quando a morte te chamar, você descanse para acordar na primeira ressurreição e ver o rosto lindo de Jesus. Depois do milênio, então, acontece a segunda ressurreição. Essa ressurreição é uma ressurreição de dor. Por quê? Porque as pessoas ressuscitam do jeito que elas morreram. Se morreu com ódio, ressuscita com ódio. Se morreu guerreando, ressuscita guerreando. Se morreu com câncer, ressuscita com câncer. Se morreu sem um braço, ressuscita sem um braço. E as pessoas que ressuscitarem nessa segunda ressurreição, que é depois do milênio, elas sentirão e saberão que estão perdidas. E o rosto que essas pessoas verão será o rosto do diabo. E sabe o que vai acontecer? O diabo, como é um mentiroso e sempre foi um mentiroso e é o pai da mentira, vai dizer para essas pessoas, e elas vão acreditar, porque elas acreditaram a vida inteira nele. Não foram a palavra da verdade que é a Bíblia. Elas acreditaram nas mentiras. E por isso eu quero dizer algo importante para você. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do padre, do bispo, do presbítero, do apóstolo, do missionário. Tem que ser palavra de Cristo, para que você não seja enganado por ninguém. A Bíblia é a palavra da verdade. E essas pessoas crerão na mentira do diabo. Ele vai dizer assim, olha a audácia dele. Eu ressuscitei vocês. O meu poder. E sabe o que ele fará? A Bíblia diz que ele formará um grande exército com os homens cruéis de todos os tempos, de todas as eras. Homens que passaram a vida fazendo mal para outras pessoas. Homens que foram ditadores, tiranos. Imagine esse grande exército. E o diabo vai dizer assim, olha, nós vamos tomar essa cidade santa. Ela é nossa por direito. Que ousadia! Que ousadia! E eles formarão esse grande exército para atacar a cidade santa, a Nova Jerusalém. Querido, olhe para mim para lhe perguntar algo em nome de Jesus. O que eu vou lhe dizer agora é questão de vida ou de morte. Você não ligou esse programa por acaso. Escuta o que eu vou lhe dizer. Nessa época, nesse dia, após o milênio, aonde você estará? Aonde? Você estará dentro da cidade santa, Nova Jerusalém, com Jesus e os salvos de todos os tempos? Ou do lado de fora, com Satanás e seu exército do mal?
Hoje é dia de esperança, hoje é dia de salvação, mas você só tem uma oportunidade. A Bíblia diz no livro de Hebreus que aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois vem o juízo. Não existe uma segunda chance, não existe uma outra chance de você aprimorar, de você reencarnar, de você recomeçar. Não! A única chance é agora. Hoje o Espírito Santo chama você para que você se posicione para quando chegar o dia depois do milênio, você não esteja fora com o diabo e seus anjos, mas esteja dentro da cidade com Jesus e os salvos de todos os tempos. E agora, o diabo e seu exército vai em direção à cidade santa. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20. Ele vai para atacar, para destruir. E neste momento, querido, eu quero que você pare para pensar numa coisa. O que eu vou dizer agora é muito forte. A Bíblia diz que as portas da Nova Jerusalém, da cidade de luz e de esperança, são portas transparentes. O que isso quer dizer, pastor querido? Quer dizer que a pessoa que está dentro da cidade com Jesus verá a pessoa que está fora. E a pessoa que está fora verá a pessoa que está dentro. Imagine uma mãe lá dentro e um filho fora. Imagine alguém que você amou a vida toda. Que momento! Esse será o maior momento da história do universo. Então a Bíblia diz que quando o diabo e seu exército for atacar a cidade santa e os salvos, Cristo aparece por cima do muro. Aparece com lágrimas. Aparece, ele é o maior cirurgião plástico do universo. Ainda assim não tirou as cicatrizes da cruz. Ele levanta suas mãos e com lágrimas nos olhos diz: filhos, eu morri por você. Eu sofri por você, eu chorei por você, eu deixei o céu para salvar você, mas vocês não aceitaram. Então, neste momento, o Espírito Santo fará com que um filme passe na cabeça de todos os perdidos. Eles verão cada sermão que ouviram, mas não obedeceram, cada música, um programa de TV, um livro que foi entregue, uma mensagem de alguém, a vida toda. O Espírito Santo tentou falar com essa pessoa e dizer para ela que o único caminho era Cristo e a salvação, mas ela não ouviu. E o filme final na mente de cada perdido será a cruz. E essas pessoas descobrirão que elas perderam a eternidade única e exclusivamente por suas escolhas. Deixa eu dizer algo para você. Cristo morreu na cruz para salvar a todos. Cristo morreu na cruz porque ama você para salvar você. Porém, a salvação não é automática. Ela não é universal no sentido de que Jesus vai salvar todo mundo independente da decisão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para que todo o que nele crê. Ou seja, o dinheiro está na conta, a salvação está na conta, mas você precisa ir ao banco e sacar. Jesus morreu por você. Jesus deu a vida por você na cruz, mas você precisa aceitar esse amor. Então, vai acontecer algo fortíssimo. Sabe o que vai acontecer? Um dos atos que a Bíblia chama de obra estranha de Deus. E por que obra estranha de Deus, pastor? Porque é um pai que vai matar os seus filhos. Neste momento, a Bíblia diz que os perdidos de todos os tempos, quando tiverem consciência de que perderam a salvação em Cristo, descerá fogo do céu e os consumirá para sempre. Não haverá tormento eterno, nem fogo eterno, porque o livro de Malaquias diz que os perdidos serão destruídos e vão virar cinzas. E sabe o que vai acontecer nesse dia? O coração de Cristo doerá, porque Ele amou essas pessoas, Ele fez tudo, mas elas não abriram o coração. É por isso que hoje é o dia de esperança. Hoje é dia de salvação. Hoje o Espírito Santo está chamando você, aonde você estiver. Você está me ouvindo de um hospital, você está me ouvindo no presídio, da sua casa. Você ligou aí por ligar, procurando uma mensagem de esperança. Hoje existe uma mensagem de esperança. Existe uma eternidade, existe um futuro de esperança para você. Em breve Jesus voltará. E se você entregar sua vida para Jesus hoje, no milênio, você estará para sempre com Jesus. Eu quero terminar dizendo algo para você. Eu sigo a Jesus desde quando era uma criança. Com 6 aninhos de idade, eu entreguei meu coração para Jesus. Aos 8 anos, eu me batizei lá na Igreja Central de Santo André.
Vila Assunção, pastor Jorge Lucien Burlandi, que já descansa nos braços de Jesus. Sabe, eu estou seguindo Jesus desde criança. E o meu maior sonho, sempre foi, desde criança. Eu dizia para minha mãe, dizia para o meu pai, dizia para minha avó, eu quero encontrar com Jesus pessoalmente. Eu quero receber um dia de Jesus, imagine isso, Jesus me dando um beijo aqui. Jesus passando a mão na minha cabeça, Jesus me dando um abraço. Será a maior experiência sensorial da minha existência. Sabe, eu não decorei palavras para falar para você. Eu estou falando para você com o meu coração. Eu sonho um dia em conhecer Jesus pessoalmente. E quero convidar você, há mais de 20 anos de ministério, eu tenho convidado pessoas para um dia conhecerem Jesus pessoalmente. Imagina um dia ele te dando um abraço, te dando um beijo. Imagine um abraço dele dizendo, filha, filho, eu morri na cruz por você. Você estará comigo por toda a eternidade. Ei, lágrimas estão caindo agora dos seus olhos. Sabe por quê? Porque você não nasceu para esse mundo. Você nasceu para a eternidade com Jesus. A vida não acaba aqui. Existe uma eternidade com Cristo. Mas tem uma coisa que eu espero muito na volta de Jesus. Eu contei para você em outros programas que eu enterrei meu pai. Meu herói, meu guerreiro, meu braço direito, meu braço esquerdo. E no dia do funeral do meu pai foi o sermão mais difícil da minha vida para fazer. Eu enterrei meu pai com a Bíblia. A Bíblia que eu dei para ele em 2001, quando eu saí do Brasil para estudar fora. Eu dei essa Bíblia para o meu pai e meu pai não emprestava essa Bíblia para ninguém. 5 horas da manhã meu pai estava com essa Bíblia, orando. Quando ele perdeu uma das pernas e foi para o hospital, ele levou essa Bíblia para o hospital. Inclusive evangelizou uma pessoa que depois foi batizada. E sabe, eu estava viajando de Garanhuns até Feira de Santana para despedir do meu pai. Não deu tempo. No meio do caminho, meu pai descansou. Eu sinto muitas saudades dele. Muita. Eu lembro do meu pai todos os dias. Mas posso contar uma coisa para você? Meu pai e eu tínhamos um pacto. Que não importa o que acontecesse, na volta de Jesus, nós iríamos nos abraçarmos. Então hoje eu quero dizer uma coisa para você que me ouve do outro lado. Você perdeu alguém? A vida está sem esperança para você. Oh querido, oh querida, Jesus voltará. O milênio acontecerá e você passará 1000 anos de felicidade com Jesus. E no dia da volta de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E eu fico sonhando com um dia em que o túmulo de papai se abrirá e nós nos abraçaremos para nunca mais nos separarmos. Quero dizer para você, no final dessa série, que o futuro é um futuro com esperança. Ei, quero dizer uma coisa para você, escute. Eu já li o último capítulo do livro e o último capítulo é um capítulo de esperança. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus voltará em breve para te buscar. Ore comigo agora neste momento. Por favor, vem, vamos orar juntos. Querido Pai, obrigado pela mensagem da Tua Palavra, que diz que o final da história será um final com esperança. Não vai terminar com guerra nuclear, não vai terminar com tragédias. Jesus voltará. Que hoje essa pessoa que me assiste, que me ouve, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, abra o seu coração para Jesus e diga, no milênio eu estarei com Jesus. E após o milênio eu estarei com Jesus. Eu estarei pronto para a volta de Jesus. Jesus abençoe você e a sua família. E lembre-se, breve virá, breve o Rei Jesus voltará. Um grande abraço. Deus te abençoe.